Há nomes que ecoam pela história como um sussurro, carregados de mistério e contradição. Nomes que dividem opiniões, que nos forçam a questionar a linha tênue entre o bem e o mal, entre o amor e o ódio. E no universo mágico que encantou o mundo, poucos nomes são tão complexos quanto o de Severo Snape. Severo Snape é, sem dúvida, um dos personagens mais enigmáticos e controversos de toda a saga Harry Potter. Para muitos, ele foi o vilão cruel, o mestre de poções de coração gelado, que infernizou a vida de Harry e seus amigos com um sadismo implacável. Um homem cuja lealdade parecia pertencer apenas ao Lorde das Trevas. Mas para outros, ele foi o herói silencioso, o agente duplo, que caminhou nas sombras, arriscando a própria vida a cada passo. Um homem que sacrificou absolutamente tudo em nome de um amor perdido. Um mártir incompreendido, vilão ou herói? A resposta não é simples. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas da alma torturada de Severo Snape. Vamos desvendar a verdadeira história por trás de sua morte trágica, e entender como sua vida inteira foi uma longa e dolorosa jornada marcada por escolhas impossíveis, lealdades duvidosas e um amor tão poderoso que o acompanhou literalmente até o seu último suspiro. Prepare-se para conhecer o homem por trás da máscara. Para entender o fim, precisamos voltar ao começo. E o começo de Severo Snape não foi um conto de fadas. Ele nasceu em um mundo partido, filho de um trouxa agressivo e uma bruxa infeliz e resignada, crescendo em um lar desprovido de afeto, cercado por amargura e solidão. O mundo, para ele, era um lugar cinzento e hostil, até que, em meio a essa escuridão, ele encontrou uma luz. Seu nome era Lillian Evans, uma garota vibrante, de olhos verdes e alma gentil, que vivia ali perto. Foi Snape quem a introduziu ao mundo da magia, quem a fez entender o dom que possuía. E foi ela quem o fez acreditar que o mundo, talvez, pudesse ser diferente. Naquele momento, ele encontrou não apenas uma amiga, mas o primeiro e único amor de sua vida. Uma âncora em seu mar de desolação. Mas o destino, como tantas vezes acontece, foi cruel. Em Hogwarts, a distância entre eles começou a crescer. Separados pelas casas rivais, suas amizades e ideologias os levaram por caminhos opostos. Enquanto Lillian florescia na Grifinória, cercada de amigos leais, Snape se sentia cada vez mais isolado, alvo constante da arrogância de Tiago Potter e seus amigos. Essa humilhação constante o empurrou ainda mais para as sombras. Atraído pelo poder e pelo sentimento de pertencimento que nunca teve, Snape foi seduzido pelas artes das trevas. Ele se aproximou dos futuros comensais da morte, vendo em Voldemort uma figura de força que poderia protegê-lo e vingá-lo. Essa escolha selou seu destino. Em um momento de raiva e humilhação, ele proferiu a palavra que destruiria sua amizade para sempre, afastando Lillian de forma irrevogável. A luz de sua vida se apagou, e ao perdê-la, ele se entregou de vez à escuridão que o rodeava. Foi nesse momento de desespero que Snape cometeu seu maior erro. Ao levar a profecia sobre a queda do Lorde das Trevas, ele, sem saber, marcou Lillian e sua família para a morte. Quando a terrível verdade o atingiu, o pânico o consumiu. Desesperado, ele fez a única coisa que podia. Procurou o único bruxo que Voldemort temia. Ele implorou a alvo Dumbledore que a salvasse, que escondesse Lillian, que a protegesse a qualquer custo. E foi ali, no escritório do diretor de Hogwarts, em meio a lágrimas de arrependimento, que seu destino mudou para sempre. Ele ofereceu tudo: sua lealdade, seus serviços, sua vida. Em troca, Dumbledore exigiu sua alma como agente duplo, mas seu sacrifício chegou tarde demais. Lillian estava morta, e após a morte dela, o que restou foi uma promessa. Uma promessa feita a Dumbledore, um juramento de proteger o filho de Lillian, o menino que sobreviveu. Mesmo que esse filho, Harry Potter, fosse o lembrete vivo e constante de tudo o
o que ele perdeu. O filho do homem que ele odiava, mas com os olhos da mulher que ele amou. E assim começou sua vida dupla. Uma tortura diária que durou quase 2 décadas. Para o mundo ele era o servo fiel de Voldemort. Em Hogwarts, era o professor amargo que parecia odiar Harry Potter mais do que tudo. Mas nas sombras, ele era o guardião silencioso. O ódio e o amor se misturaram em uma tempestade dentro dele, e ele viveu uma guerra interna, agonizante, até o fim. Cada insulto a Harry era uma forma de mascarar sua missão. Cada ato de proteção, um pagamento de sua dívida eterna a Lilian. E então, chegamos à sua morte. Uma cena brutal, fria e aparentemente sem sentido, ordenada por um mestre que acreditava estar sendo traído por uma varinha. Mas a cena de sua morte é muito mais do que uma despedida. É o ponto de virada de toda a história. É o momento em que a máscara finalmente cai em seu último suspiro, com os olhos fixos nos de Harry, menos os olhos de Lilian. Snape entrega a peça final do quebra-cabeça. Só as memórias, e é através dessas memórias que vemos tudo. O sacrifício monumental, a dor insuportável, o amor que nunca morreu. Vemos a verdade de que, no fim, ele sempre esteve do lado de Dumbledore. Que cada ato cruel tinha um propósito maior. Que ele não era um traidor, mas o mais leal dos homens. Leal não a uma causa ou a um ideal, mas à memória de um amor. Suas memórias não o absolvem, mas o explicam. Elas revelam quem Severo Snape realmente foi. Um homem que amou tão profundamente que essa emoção o guiou através da mais profunda escuridão, mas que nunca, em vida, foi compreendido. No final, Severo Snape não morreu como um vilão, mas também não morreu como um santo. Ele morreu como um ser humano, um homem falho, que cometeu erros terríveis, movido pela dor e pelo preconceito, mas que encontrou em seu amor uma força para a redenção. Um homem que errou, amou e se redimiu da única maneira que sabia, através do sacrifício silencioso. E talvez seja exatamente essa complexidade, essa humanidade trágica, a razão pela qual seu legado é tão poderoso e marcante. Ele nos força a olhar além das aparências, pois no fim de tudo, ele nunca lutou por poder, glória ou imortalidade. Ele lutou por ela. E isso talvez faça de Severo Snape não apenas um dos personagens mais tristes, mas também um dos mais grandiosos e inesquecíveis de toda a saga Harry Potter, porque sua história nos lembra que mesmo nas almas mais sombrias, um grande amor pode acender uma luz que nem mesmo a morte consegue apagar. Sempre.